Bom, pessoal, voltando aqui, né, eu já estou com os dois arquivos baixados e agora eu vou explicar para vocês um pouquinho, né, dessa descompactação. Na verdade é muito simples. O arquivo que a gente postou do Starboard, ele já meio que se extrai, então você não precisa de um descompactador. Mas eu sugeri baixar o WinRAR caso tenham algum problema com isso, ok? Dependendo da versão do Windows que for utilizar, talvez ele não faça isso. Nós não encontramos nenhum problema na versão 8, nem no Windows 7, né, que é o 7, e nem no 10, que é o mais recente, né? Então, né, basta vir aqui, né, dar 2 cliques e você consegue extrair. Então, ele já se extrai. Caso tenha um problema com isso, né, usem o WinRAR, né, que aí, basicamente, é clicar aqui com o botão direito, né, num arquivo que não vai ser igual a esse, ok? Ele vai estar diferente se você não conseguir fazer do jeito que eu estou falando, né, e você vai procurar aqui por extrair para, né, e o nome de uma pastinha, ok? Sem problemas. No momento, eu não preciso. Pode ver que ele está tentando adicionar o arquivo, não extrair. Por quê? Porque esse arquivo ele não é um que vai precisar dessa extração. Ele se extrai sozinho, né? Então, o recomendado é chegar aqui, baixar o arquivo e dar 2 cliques, ok? Então, depois de extraído, né, vou colocar aqui para essa pasta mesmo, né? Ou eu posso vir aqui e escolher um novo destino. Eu vou jogar lá na área de trabalho, tá? Só para caso vocês tenham algum limite aí, ou né, alguém do TI pede para instalar só num diretório, isso aí é aquele C2 pontos, D2 pontos, né? Então, assim, o mais importante é que alguém que tenha um conhecimento aí, né, que tenha já um costume, né, faça essa atividade, não um professor, ok? No caso, eu tenho já, né, esse manuseio, né, porque eu consegui conciliar as duas áreas, mas não é necessário que o professor faça isso, né? Eu sei que a realidade de algumas unidades, o professor nem vai ter, né, uma área de TI à sua disposição. Ok, pessoal? Então, assim, é falar com o diretor, ver se consegue alguém ali, se alguém já tem esse domínio e manda ver. Então, como vocês estão vendo, ó, eu estou fazendo a descompactação desse arquivo, né? Ele está extraindo. Enquanto isso, a gente vai falando de uma coisa muito importante aqui, né? Pode deixar ele extraindo aqui. E eu vou voltar aqui no curso para ir passando outras dicas para vocês. Muito interessante, né, que vocês modifiquem os seus perfis. Né? Para quê, pessoal? Quando começarmos aí com as discussões, né, as discussões nos fóruns, todo módulo vai ter um fórum, né, mesmo que o primeiro tenha atrasado um pouquinho, isso foi em virtude, né, dos cadastros, nós tivemos vários alunos, isso é muito bom, é muito gratificante saber que temos vários professores interessados. Nessa participação, né, fez com que a gente repensasse as turmas, então colocamos os nossos alunos em turmas por área, dessa forma fica mais fácil para os nossos tutores, que também atuam naquelas áreas, né, auxiliarem os alunos ali dentro das suas dúvidas. Então essa presença nos fóruns é muito importante no nosso curso, elas contabilizam, elas fatoram, né, na pontuação final. Né? E aqui é importante que você, né, tenha um cuidado de descrever algo sobre você. Então não precisa, por exemplo, né, se você quiser, claro, coloque sua cidade, seu município, né, coloque o endereço de e-mail para o seu tutor, ou caso, né, até eu mesmo, dos seus professores precisarem acessar. Né? E na descrição é importante que vocês coloquem a sua área de atuação, ok? Muitas das perguntas que nós recebemos são de professores pedindo ajuda do que elaborar para a sua área, de que tipo de atividade elaborar, né? E eu preciso devolver uma pergunta para saber qual é a área, para saber qual professor está mais apto a ajudar esse professor, ou até mesmo sugerir a atividade. Isso é um momento de comunicação que pode ser economizado, né, se eu chegar aqui e já saber, né, em qual área o professor atua. Então, por favor, disponibilizem aí na descrição, pelo menos a área de atuação ou na área, né, que gostariam de atuar. E, por favor, também, né, insiram uma imagem. Okay? Se tiver alguma restrição de colocar seu rosto na internet, eu entendo isso completamente, né, não precisa se preocupar, né, com a inserção da sua foto pessoal. Coloque alguma imagem que te diferencia de outros alunos ou de usuários que não vão colocar imagens. Essa face é muito importante no desenvolvimento do nosso curso, nas discussões, que você tem ali uma presença, né, mesmo que não seja real, mas virtual nesses fóruns. Okay? No final é só atualizar e aqui você tem uma noção de como ficaria o seu perfil, né, só para ter uma ideia. Minha página inicial retorna ao curso. E é nela, eu faço, né, questão de sempre visitá-la, porque vocês podem ver aqui o que tem que ser feito. Né? Então aqui nós temos, né, o meu aluno está cadastrado nos 2 cursos, ele já vê quais tarefas precisam de atenção. Então ao clicar aqui, eu vou ver
que tarefas devem ser postadas, ok? Então vamos clicar aqui rapidamente. No caso, a minha descompactação já terminou, certo? Vamos olhar aqui, ó. A minha pastinha é essa, ó. Eu joguei para a área de trabalho e aqui ela está. Mas continuando o nosso raciocínio aqui. Gente, como deve ser feita essa postagem? Basicamente, nós precisamos de um arquivo, de uma ideia do que o aluno fez dessa atividade. Nós sugerimos 3 maneiras distintas de nos enviar essa atividade, ok? É bem provável que uma delas desapareça. Isso aí a gente vai ver por demanda, vai ver a experiência dos professores, né? Então foi mais assim, nós jogamos uma rede aí para ver o que pode ser feito em relação a essas postagens e qual maneira fica mais fácil para os professores. A questão do vídeo, gente, muita gente achou que era uma filmagem mesmo, que era chegar na aula, filmar o uso da ferramenta com os alunos, e na verdade não é assim, ok? Isso é porque alguns professores têm experiência de fazer gravação de tela, já constroem suas aulas em vídeo, ok? Isso foi uma alternativa para aqueles que querem mostrar de uma maneira mais dinâmica sua atividade. Não precisa fazer filmagem com o celular da sua sala de aula, não precisa envolver os seus alunos nesse estágio do nosso curso. Assim, é essencial, é primordial que a sua atividade possa ser usada em sala de aula, mas não deveria, né, ou não precisa envolver os seus alunos nesse momento. Né? A nível do diário de bordo, eventualmente, né, vocês vão fazer ali uma abordagem no diário de bordo, né, falando das suas experiências, então quem quiser alimentar esse diário já pode começar a usar os recursos em sala de aula. É o que eu recomendo, claro. Mas para aqueles que ainda têm uma dificuldade, têm uma insegurança, né, podem ficar tranquilos, não precisa fazer essa filmagem. A segunda maneira aqui de postar é uma sequência de imagens detalhando todo o processo. Então você pode criar um documento Word ou um PowerPoint, né, tirar o print das imagens, o próprio Starboard faz isso, né, eu mostrei no vídeo a ferramenta gravação de tela, né, o gravador de tela, o recurso que vai lá, né, e tira uma cópia, né, que captura a tela. Perdão, eu falei gravador, que é o que faz o vídeo, né, que a gente vai ver no segundo módulo. A ferramenta em questão é o captura de tela. A captura de tela, ela vai pegar a sua imagem e vai jogar no Starboard. Você pode copiar essa imagem, jogar no seu PowerPoint, né, e ir mostrando ali para a gente como foi feito. Então pode ser essa sequência de imagens no Word ou no Starboard, né, ou pode ser, né, o que eu recomendo, que é o mais legal, que é um plano de aula. Você descreve do que se trata a sua atividade, não precisa ser nada formal, ok? Uma meia página ali de um documento do Word falando do que se trata, o que você vai fazer com aquilo, né, com seus alunos, e o próprio arquivo do Starboard, que no final aqui eu já vou mostrar como deve ser salvo, ok? Então agora nós vamos a uma parte muito importante, que é a instalação do Starboard. Então aqui eu vou dar uns 2 cliques na minha pasta, e aqui eu tenho vários arquivos. Então nessa parte, quem é de TI não vai ter nenhum problema em trabalhar com isso, mas, professores, por favor, se encontraram algum problema até aqui, eu gostaria de ressaltar que provavelmente, né, é na sua ponta, é alguma restrição da rede, né? Dependendo se você estiver numa unidade que tem uma restrição de rede, às vezes que não impede alguns sites de serem acessados, é bem provável que aqui vocês vão precisar de um administrador para fazer a instalação. Do contrário, gente, é simples, ok? Vocês vão procurar aqui o Setup, ok? 2 cliques nele e nós vamos começar a instalação do nosso software. Ele vai perguntar se você gostaria, né, de fazer essa instalação. No caso ali, isso é um conflito dos nossos 2 recursos aqui de captura. Assim que eu aperto sim, né, eu creio que aí está, né, ele retorna. Então, pessoal, se a sua lousa tem suporte a multitoque, okay, algumas versões não tem problema, é um recurso completamente, assim, na minha opinião, né, assim, quem vendeu a lousa, né, faz uma propaganda enorme sobre isso. Eu, particularmente, não vejo muita utilidade, okay, mas isso aí a gente discute depois. Mas beleza, a Starboard Software 9.62 é a versão que nós disponibilizamos. Muito cuidado se você tiver um CD de instalação. Né? O que está acontecendo recentemente? Algumas pessoas vão instalar o software pela primeira vez na lousa, ou vão, né, precisou às vezes formatar a máquina, colocam esse CD que tem uma versão já um pouco ultrapassada. Alguns CDs estão com uma versão bem atrasada do software, foi um problema que eu encontrei, né, de alguns professores, alguns diretores de unidade, né, e isso não é, né, esse software do CD ele não é mais compatível com esses sistemas operacionais atuais. Então o Windows 7 para cima, gente, 7, o 8.1, o 10, eles não vão conseguir ler esse CD, vai dar erro, ok? Então recomendo que baixem a versão disponibilizada, ok? Então clicando aqui no Starboard Software 9.62, a gente começa a instalação.
Então ele vai ter uma preparação, tem toda uma sequência né? Eu recomendo que leiam tudo, principalmente se estiver fazendo no seu computador pessoal, né? E vamos avançando. Né? Dá uma lidinha aqui, né? O software, o Starboard, gente, é gratuito, ok? É muito importante saber disso. A gente não está pirateando nada aqui. Okay? Por quê? Vocês vão ver que vai ter uma tarja preta. Quando ele não está conectado na lousa, fica uma tarja avisando que o Starboard não está conectado. Isso é uma maneira deles, né, de proteger, né, a plataforma deles, mas ela desaparece, ela não fica no seu arquivo. Claro que se você capturar uma imagem com ela, ela vai. Okay? Então, na ferramenta de capturar imagem, você vai pegar aquela imagem, porque você pega tudo que está ali. Né? Mas, do contrário, se você salvar o seu arquivo sem dar muita importância para aquela imagem, ela não aparecerá caso você esteja usando a lousa, né, numa sala com a lousa conectada ao computador. Okay? Então aqui é só a gente ir avançando, né? Então não precisa se preocupar com questão de licença, de receber alguma cartinha, nem nada. Né? Então aqui vocês têm alguns recursos, ó, né? Nós temos alguns recursos extras aqui. Então olha só, beleza. É muito importante que não cancelem nada, ok? Mas tem alguns recursos que eu gostaria de comentar. Nós temos, por exemplo, o Math Toolbox, que é uma versão, né, de matemática do Starboard para crianças. Então, eventualmente, a gente vai fazer um vídeo sobre ele também. Né, só que assim, é uma versão diluída do Starboard, com recursos a mais, claro, mas para matemática. A gente com certeza vai falar dele aqui. Mas então, nesse momento, eu não vou mostrar como instalar. Mas se quiserem já inseri-lo na sua unidade, basta clicar aqui, né, e inserir o recurso. Ou todos os sub-recursos, ok? É melhor que coloque todos os sub-recursos. Por quê? Existe ali a questão da galeria ou algum joguinho a mais que pode vir junto. Então isso aí deve respeitar o espaço que você tem em disco, que, né, não costuma ser um problema hoje em dia. Então eu vou vir aqui, eu quero a minha galeria completa nessa instalação. Isso é importante, gente. Muitas vezes a pessoa vai lá e instala o software, né, e reclama, nossa, mas a galeria do professor Maicon tem muito mais itens que o meu. Foi nesse momento, né, a pessoa deixou de inserir mais, né, itens da galeria. Então ele vem já com um pacote básico, mas tem muito mais recursos que ele guarda, né, caso o professor, né, não tenha muito espaço em disco ali. Né, mas do contrário, vamos nessa. Né? Então avançar e instalar. Então esse é um momento um pouco mais demorado. Claro, eu vou dar uma pausa aqui, ok? Porque ele vai fazer uma sequência de questionamentos. É só ir clicando e avançar por aqui, gente. Assim, no próximo momento, assim que terminar esse processo um pouco mais, né, longo, a gente volta com vocês, ok? Só um segundinho. Ok, pessoal, né, voltamos aqui com a primeira interrupção, né, da nossa instalação. É muito importante que aperte avançar ou sim, sempre que possível. Né? Podem confiar, não existe nada malicioso aqui, né, então vocês podem, né, instalar. No caso aqui, ó, vou mostrar para vocês, né, a instalação do MyScript Stylus, né, ou Stylus, né, que seria basicamente assim, um suporte para o uso da lousa. Não precisa dele, ok? A lousa já tem um teclado virtual, né, ela já tem, né, o software da lousa já tem um teclado virtual, o próprio Windows, né, já tem esse teclado virtual também. Se você vir aqui no menu iniciar, você consegue acessar, só digita lá teclado virtual. Mas o Script Stylus, ele oferece um suporte para quando você não está usando a lousa. Então, se você tem intenção de usar a lousa sem o software, né, e quer ali um suporte para escrever, né, passar o dedo lá e criar um texto, né, não precisar ficar digitando tudo, eu recomendo a instalação dele. Ele pode ser desinstalado depois, ele é um software à parte, ok? Então se, né, às vezes estiver usando o Script Stylus e não gostar, né, você pode também se desfazer dele sem problema. Outra coisa, gente, o idioma, ok? Sempre escolham, né, o idioma com o qual você esteja mais confortável aí. Vem aqui, ó, vocês têm aqui o inglês, você pode colocar português do Brasil também. Esse aqui, no caso, eu estou escolhendo os idiomas que ele vai reconhecer. Né? Então, presumo aí, eu vou colocar espanhol, ok? E vou colocar francês também, caso, né, na sua unidade você tenha essas línguas aí. Então pode ter o português, pode ter, né? Então tá jóia. Então fique à vontade para mexer aqui, né, sem problema. E avançar. Você pode criar um ícone na área de trabalho, né, adicionar símbolo. Ó, esse aqui é bacana. Eu recebi uma pergunta, nossa, minha atividade tem símbolos matemáticos. Como que eu vou lidar com isso? Você pode usar uma imagem, ok? Inserir a imagem daquele símbolo no Starboard, eu ensino isso como, sem problema, né, no segundo módulo. E, né, ou você pode colocar aqui, através do Stylus, né, do Stylus, essa criação, esse suporte à criação de símbolos matemáticos. Aí você faz ele mais ou menos,
ele vai lá e converte. Okay? Então vou instalá-lo aqui. A instalação dele é rapidinha, mais rápida que a do Starboard. Mas é muito importante, gente. Tentem colocar o máximo que conseguirem, né, de recursos, por causa, assim, às vezes da linguagem, né, que você vai... Né, por exemplo, se eu for instalar ali, eu for tirando coisas, às vezes sem querer você tira os idiomas disponíveis, você fica preso ali com uma versão da língua inglesa do seu Starboard. Né? Isso, né, não ficaria muito legal. Então, olha só, né, eu não quero executar, vou desativar aqui, vou só concluir, né, e continua dali em diante a instalação do meu Starboard e vai ser mais uma pausa, gente. É demorado mesmo, ok? Não só assim, não cancelem, se parecer, mas travou, vou cancelar. Não façam isso. É um pouquinho demorado mesmo. E olha que meu computador aqui foi recentemente formatado, hein? Às vezes, se o seu computador já tem um tempo de uso, ou está ali ainda numa versão, né, ou tem um problema ali com RAM, alguma coisa, vai demorar. Né? Então não se preocupem com isso. Mais uma pausinha então. Bom, pessoal, voltamos aqui, né? É muito importante o seguinte, que nesse momento eu tive que reiniciar a máquina. Isso vai acontecer no final da instalação, você dá lá um concluir, ele pede para você reiniciar a máquina. Isso é muito importante, ok? Porque aí ele habilita também a troca de idioma. Muita gente reclamou para mim que ele estava em inglês. Não é uma agenda minha com intenção de, né, empurrar o meu idioma, a minha disciplina nos outros professores, ok? Fiquem tranquilos. Ele vem assim já, né, mas tem a possibilidade de mudar. Só que é preciso que façam uma primeira reinicialização da máquina. No caso, eu não podia mostrar isso aqui porque interrompe nossa transmissão. Então, chegou no momento onde ele pede para reiniciar, você conseguiu instalar o software sem problema. Você já, inclusive, pode usá-lo. Caso teve algum problema até ali, gente, eu preciso ressaltar, professores, professoras, que não é um problema do software, é um problema provavelmente da sua máquina ou da sua rede, ok? Então precisa, se acontecer algum errinho ali, alguma restrição, aquele X, né, do Windows apareceu, pede para alguém de TI dar uma olhada. Ou, né, pode tirar um print, né, e entrar em comunicado aí com a gente. Né? Tira um print screen da tela, né, um botãozinho ali perto do delete, você aperta o print screen, tenta enviar para a gente, para a equipe Senec Curso, para o e-mail, né, que a gente já disponibilizou para vocês, né, que aí a gente tenta resolver a partir dali, ok? Bom, eu vou acessar aqui então pela primeira vez nesse computador o Starboard. Eu já reinicializei a máquina, né, e aqui a intenção agora vai ser um pouquinho diferente para, né, dar uma apimentada aí na nossa aula. Eu vou mostrar uma atividade básica aqui. Basicamente, na verdade, eu já fiz, né, o vídeo já ficaria muito grande se a gente fosse envolver um processo aqui também. Mas, ó, vocês vão ver que está em inglês, ok? Você tem a opção aqui de começar uma nova atividade ou abrir uma nova atividade. Se você consegue enxergar essa janela, né, você foi bem sucedido na instalação do software, né, sem nenhum problema. Do contrário, como eu mencionei, né, os problemas que poderiam ter acontecido aqui, né, download, provavelmente ele não tem um espaço dedicado ou tem alguma restrição da sua rede, ou algum erro na hora de instalar. Extração do arquivo também, né, fica fácil, sem nenhum problema, se você tiver, né, os recursos necessários aí. Então, né, no momento, se chegou aqui sem nenhum probleminha, está tranquilo. Do contrário, é igual eu ressaltei, pessoal, se eu não mencionei o problema, é bem provável que seja a sua máquina ou a sua rede. Então, vamos lá, Settings, primeira coisa que a gente vai fazer, né, colocar em Languages. Que aí você vem aqui e escolhe o seu idioma de preferência. Nós queremos o português do Brasil. Então, está aí, né, toda a interface agora em português. Pessoal, muito importante. Essa marca d'água, ela não vai com a sua atividade. Então, se você faz em casa, né, elabora uma atividade em casa e vai usar em sala de aula, não se preocupe, isso aqui não vai. E se isso aparecer na lousa, né, num computador, se você está usando um computador conectado à lousa, e essa imagem aparecer, é bem provável que há aí um erro de comunicação. O cabo USB está desconectado, ou ele arrebentou, ou ele quebrou, acontece, se a lousa está ali parada há muito tempo, vai um bichinho ali, né, rói aquilo, eu já ouvi falar disso, eu particularmente nunca vi isso acontecendo. Mas, às vezes a placa mesmo, o computador, né, a placa que recebe o USB ali, sofre algum dano, alguma coisa, então isso aí, gente, é muito técnico mesmo, precisa chamar alguém que entende para olhar, ok? Mas o professor não precisa se preocupar com essa marca d'água, ela está ali só para proteger, né, os criadores do software. Bom, deixa eu ver aqui. Gente, os recursos a gente trabalha em outros vídeos, claro. Eu vou mostrar aqui mais ou menos, né, só a criação, né, a suposta criação, né, de uma atividade. Basicamente, qual é o meu processo? Uma coisa que eu gosto de fazer
é de preparar a aula, de visualizar antes de elaborá-la. Por quê? Eu particularmente, o uso da lousa para mim, ele é sensível no tempo, na questão do tempo. Quando eu uso ela em sala de aula, às vezes para avançar um conteúdo, no terceiro módulo a gente fala disso mais a fundo, né, fica bem óbvio para mim que, né, a aula rende mais, ela passa mais rápido, dependendo se for uma aula que tem muitos exercícios a serem corrigidos, eu uso uma lousa para corrigi-los, então fica uma coisa assim, muito mais ágil. No caso aqui, a criação também tem que ser. Então, no início, quando eu comecei a usar a lousa interativa, né, eu era professor de inglês de escolas particulares, né, então eu tinha 4 ou 5 alunos, era um sistema completamente diferente do que a gente enfrenta no Senec. Eu tinha ali um tempo, né, eu levava mais ou menos uns 40, 50 minutos para elaborar uma aula só. Hoje eu levo cerca de uns 20. Por quê? Você acaba se acostumando com o que você vai precisar e aprende a antecipar. Esse tipo de conhecimento, esse tipo de disponibilidade para preparação, junto do seu conhecimento das ferramentas, né, te deixa ter uma ideia do que o software é capaz de fazer. Dessa forma você tem, né, a noção do que você quer, de visualizar o recurso, unir aquilo ali ao seu conhecimento das ferramentas, né, e aos seus insumos ali, que seriam as imagens. Né? Então olha só, na tela aqui vocês vão ver, né, que eu vou ter aqui uma pasta, né, que é o módulo 1, atividade 1. Então assim, né, no caso eu vou mostrar um recurso já do módulo 2 também, que é a inserção de imagens. Então aqui ó, vocês podem ver que eu fiz uma coleção de imagens, eu peguei todas da internet de antemão. Então é completamente aceitável que no desenvolver da sua atividade, você coloque, né, as imagens conforme vai fazendo. Então aqui seria legal colocar a imagem de um ursinho nesse momento, ou um símbolo musical, ou uma equação matemática para lembrar o aluno. Isso fica a critério do professor. Mas vamos lá. Dentro do Starboard mesmo, eu venho aqui em Arquivo, Abrir. Não é diferente de como você acessa um arquivo do Word. Se eu for lá na atividade, der 2 cliques nela, eu vou abrir também. Mas eu posso vir por aqui, ó, Abrir. Isso é importante, que vocês entendam essa semelhança, né, do software, do arquivo do software com outros. Né? No caso, vocês podem ver que eu tenho aqui documentos do Word, né? E aqui também eu tenho o Starboard. Okay? Esse íconezinho do Starboard e a extensão .yar, né, alguns computadores não mostram essa extensão, mas essa extensão .yar é um arquivo que o Starboard consegue reconhecer. Okay? Então, se você encontrar esse arquivo, né, todo arquivo de atividade vai ter esse nome. Vocês podem ver aqui ó, a data que foi feita, essa atividade que foi elaborada, que foi criada. Isso aqui, claro, eu posso vir aqui e mudar. Né? Eu quero colocar, né, M1A1. Né? Eu quero que seja esse o nome. E eu posso abrir. Assim que eu abrir, eu tenho acesso ali. Então, aqui eu tenho aqui, né, uma noção do que fazer. No caso, eu quero inserir imagens, eu quero trabalhar muito com imagens, porque, né, vocês vão ver no segundo módulo aqui, né, nós trabalhamos muito com isso, de inserir recursos externos. Então, eu já queria enfatizar isso. Né? Então, eu vou colocando aqui, eu quero, os meus alunos, né, do sexto estão trabalhando com a Alice no País das Maravilhas. Então eu quero aqui as minhas ferramentas, né? No caso, aqui está o meu menu. Né? Lembre-se do que eu falei, né? O mais importante é antecipar. Né? Vitória adora preparação. Então você se prepara para a sua aula sabendo ali mais ou menos quais ferramentas você vai usar. No caso dessa minha primeira atividade, eu quero uma atividade onde haja, né, a associação dos personagens do livro, né, com as imagens, né, o nome com as imagens. E claro, os nomes vão estar em inglês, porque essa é a minha disciplina. Okay? Então vamos ver aqui, eu vou pegar aqui, eu quero ela aqui no cantinho, mais uma vez, gente, né, eu quero ela, no caso, nesse canto aqui, e eu vou querer a minha ferramenta embaixo. Né? É muito importante, gente, que entendam essa questão, okay? Essa marca d'água, embora ela incomode, é fácil ignorar ela, depois de um tempo você costuma, mas ela não vai junto, okay? A não ser que você capture a imagem. Então aqui eu vou colocando, né, coloquei a primeira imagem, né, vou colocar a segunda. No caso aqui, eu vou mostrar para vocês um recurso interessante. Quando você insere a imagem, você consegue inserir GIFs também. Okay? GIFs são aquelas imagenzinhas que, né, que tem um pequeno loop nelas. Né? Então tá aí mais uma surpresa para vocês, né, sobre como, né, inserir. Então você pode colocar imagens animadas, né, na sua atividade. Pessoal, recomendo muito que tenham, né, no caso, eu já coloquei tudo aqui ó, numa pasta. Okay? É muito importante que tenham os recursos de antemão. Okay? Não usem de uma ferramenta de busca em sala de aula. Eu estresso muito isso,
porque é muito importante. Você, dependendo do que você vai buscar na internet, você não tem controle. Às vezes a rede é bem restrita, não vai aparecer nenhuma pornografia, mas pode aparecer assim, o medo maior costuma ser esse, né? Aparecer um conteúdo inapropriado ali, né? O professor digita alguma coisa, aparece o nome de um artista, aparece um artista seminu lá, isso é muito constrangedor, né? Dependendo da idade, pode dar até problema para o professor. Então evitem ficar buscando internet, recursos na internet em sala de aula. Preparem de antemão. Okay? Claro que, se precisar, vai lá, desliga o projetor, vira a tela para você, busca rapidinho e insere na sua apresentação ali mesmo. Mas sem, né, permitir que os alunos vejam. Okay? O interessante aqui é, além de preparar, você tem um controle maior, você tem aquilo arquivado. Então, por exemplo, se você perdeu uma atividade, você pode recuperá-la. Okay? É muito importante fazer um backup de tudo que você usa nas suas atividades. Porque por mais difícil que seja, às vezes, criar ela para esse ano ou, né, para uma atividade que você vai usar esse ano, eventualmente, se aquele conteúdo for repetido, aquela atividade permanece, ela só precisa ser ajustada. Então, o esforço que você tem para criar uma atividade geralmente é único. Né, e você vai criando mais e mais a partir daí. Ok, pessoal? Então, não é um fardo. Né, porque, assim, da mesma maneira que você preparou uma aula ali 2, 3 anos atrás, que você ainda usa com seus alunos, você pode fazer uma aula que use o Starboard que possa, né, te durar muito tempo aí. Né, ou mais de uma turma também. Então, sempre faça um backup. Ok? Então, vem aqui, eu vou pegar uma outra imagem, né, eu vou inserindo, né, só para... E depois, né, eu venho aqui com a minha ferramenta de texto para ir escrevendo os nomes desses personagens. Né? Então, uma ferramenta que eu vou usar muito aqui é a ferramenta de texto. Então eu seguro com um clique, ok? Isso é um truquezinho muito bacana e vou criar um botão na página. Então sem problema. Então, ó, por exemplo, está me atrapalhando essa imagem, né? Nós já vimos aqui no segundo módulo a questão de ordem, né? Então eu posso estar, se está me atrapalhando, fui clicar, cliquei nela. Gente, lembre-se, né? Manda lá para o segundo plano. Então aos poucos, né, com esse domínio, vocês vão tendo uma noção do que fazer. Então eu quero ali, essa aqui eu também não quero aqui mais, eu quero ela no topo, mas não quero que ela me atrapalhe. Né? Ordem para o segundo plano. Opa, errei o clique aqui. Isso, beleza. Ó. Então eu não clico nela mais. Eu posso pegar o gato de Cheshire aqui, passar em cima dela, então tá tranquilo. Gente, o resultado final seria, né, claro que eu não vou ficar fazendo a atividade inteira aqui por causa do tempo, o resultado final seria algo mais ou menos assim. Ó. Você tem, né, as ferramentas que podem ser usadas, né? Você tem aqui, eu customizei o nome dos personagens para fazer uma associação. Notem que o espaço aqui não está legal, ok? Tá muito, né, eu tenho todos os personagens ali, mas está tudo muito, né, assim, eu vou ter que ficar mexendo na tela. Gente, usem o visualizar. Então vem aqui, visualizar, né, e eu posso, né, dar uma ajustada, né? Eu posso pegar aqui, né, e dar uma ajustada. Mas assim, eu particular, não, no caso, desculpa, isso aqui é a ferramenta de grade, né, que é a grade que é inserida na área de trabalho. No caso, eu estou falando dessa aqui. Ó. Eu posso dar uma diminuída aqui para aumentar o meu campo de visão. Okay? Então, se tiver problema com isso, né, para não perder a qualidade ali da imagem, vocês podem usar desse recurso. No caso, então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho cada um dos personagens e o aluno vai fazer a associação. Aqui eu montei um truque interessante, ó, só para mostrar, às vezes, como a tinta branca é útil, né, nessas apresentações. Eu gosto muito porque você cria um truque ali, né? O coelho branco, né, ele tem todo aquele ar de mistério ali, é o incitador, né, da história, ele que começa tudo ali, ela vai seguindo ele. Então, é muito interessante que os alunos tenham essa noção também, né, esse contato. Então, eu posso ir brincando aqui com essa atividade à vontade. Então, assim, trabalhar com imagens é muito bacana, dependendo do nível da série, né, mas às vezes a gente precisa de algo mais concreto. Né, eu quero, às vezes, trabalhar com uma revisão de uma prova, por exemplo. Né, então, eu vou lá, aqui eu tenho aqui também, né, junto dos meus recursos aqui, eu tenho a prova do ano passado. Okay? Então eu quero trabalhar com os meus alunos, né, alguns verbos modais, né, o uso desses verbos modais, e eu quero, claro, eles contextualizados. Então isso aqui era uma atividade, era uma prova do ano passado, né, e eu quero reaproveitá-la, eu quero fazer uma revisão com os meus alunos. No caso, o aluno tem que completar a frase com o verbo modal apropriado. Então, gente, se você já tem isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar no Starboard, né, aqui na minha nova área de trabalho, digitar tudo isso? Não é necessário, ok? Como nós já vimos no segundo módulo, eu posso simplesmente vir aqui, ó, né, selecionar tudo e arrastar. No caso, eu vou começar pelas imagens. Não recomendo selecionar e levar as imagens. Ok? Eu recomendo o bom e velho Ctrl+X ou Ctrl+C. Vamos usar o Ctrl+C para não estragar o meu trabalho aqui.
Mas vou usar o Ctrl X para remover as imagens lá. Como eu mencionei, não é legal levá-las junto com o texto. Talvez seria até interessante eu mostrar por quê. Se você pega tudo, né? Pega aqui tudo aqui junto com as imagens, né? E arrasta até o starboard. Opa, perdão. Isso. Se eu pego tudo aqui e arrasto até o starboard, né? Como a gente já viu. No caso, eu acho que... do Word ele não vai permitir, gente. Depende muito da versão, ok? Deixa eu ver. Eu vou só usar o Ctrl C aqui. Né? Copiar. Isso, ó, copiar. Né? E vou lá e jogo, colar. Então, se tiver muito problema, né? O colar, no caso, eu vou encontrar aqui, ó, bem aqui na barra de contexto, ou eu posso vir aqui e explorar as ferramentas, né? O que geralmente dá mais trabalho. Então, vem direto aqui, você já tem o colar. Né? Ou bom e velho Ctrl V também. Joga um Ctrl V ali e está resolvido. Vocês vão ver que as imagens não vieram. Elas vêm alguns itens, uns iconezinhos aqui, ó. Né? Então elas vêm meio, né, prejudicadas. Mas o texto, ó, veio, né, 100%. Então isso, pessoal, é bacana entender que você não precisa ficar digitando tudo. Se você já tem uma atividade pronta, Ctrl C, Ctrl V, resolve o problema. Então vamos fazer aqui. No caso, Ctrl Z, que é o meu recurso favorito aqui, que é o que desfaz tudo. Né? Vou voltar tudo ao seu estado original aqui. Então esses comandos, pessoal, embora não sejam necessários, está tudo acessível ao clique aqui, né? Você clica para retornar, sem problema. Eu gosto de usar os atalhos, porque você fica mais ágil, ok? Você vai se treinando a usar esses atalhos, você fica mais ágil. Então eu pego cada uma das imagens, né? Vou aqui, opa, tem o Nietzsche, vamos lá, vamos pegar mais um aqui. Tem a frase desses indivíduos. Né? Então a intenção do exercício é criar uma atividade onde eles precisem completar com os verbos modais apropriados, né? Dentro do contexto apresentado. Né, e nosso querido Robert Frost. Né, e tá aí, eu tenho a cara dos meus pensadores aqui. Né, eu venho aqui e pego o texto. Lembrando, né, dependendo do site ou da versão do Word, ele vai permitir que você passe, né, com um clique, igual eu ensinei a fazer com os links, né, do caso do site. Do site, pessoal, é garantido. Hoje em dia, se você clicar no texto que você selecionou num site e arrastar até o starboard, você consegue copiar. No contrário, use um Ctrl C, né, até para o site mesmo. Se tiver ali não estiver conseguindo arrastar, Ctrl C, Ctrl V, né, eu jogo o meu texto ali. Notem que quando eu joguei o meu texto, ele entrou como um objeto. Ok, pessoal? Isso é importante. O que isso significa? Que eu posso modificar essa área, né, eu posso, né, tratar, e olha só, quando eu vou tentar clicar aqui na imagem do Robert Frost, ele não aceita, ele seleciona o texto. O Starboard trata texto como objeto também, que é uma caixa de texto. Então sempre que estiver visualizando o texto, né, entendam isso, que às vezes vai tentar clicar, não vai dar certo. Mais uma vez, entra o nosso recurso de ordem. Okay? Eu venho aqui, né, o texto está bonitinho, já está conferido, usei o ano passado sem problema. É por isso que eu recomendo que esse reaproveitamento de recursos, não precisa ficar digitando essa atividade do zero. Eu jogo esse texto para o segundo plano, ó, eu não vou interferir mais com ele. Okay? Isso é muito importante. Então sempre que eu quiser clicar na imagem do coleguinha aqui, né, eu vou clicar de fato na imagem dele. Então tá aí. Eu posso, inclusive, criar uma atividade aqui onde eles têm que fazer a associação da imagem do pensador ali com o texto que ele elaborou. Então, gente, os limites aí, né, é mesmo, de fato, a imaginação do professor, né, o que o professor quer com aquela atividade. Né, o real é que, né, o que você pode fazer num Word, ou num PowerPoint, ou num Paint, você pode fazer aqui também. Ok? No final, basicamente, né, eu vou mostrar aqui um resultado final da atividade. Né, eu tenho aqui os verbos modais, que eu gostaria que os meus alunos usassem para completar esse trecho, né? Então eu posso vir aqui, né? E no caso eles podem vir até a lousa e podem também fazer uma associação de quem falou o quê. Né? Então isso aqui já dá para ter uma ideia, né, de como usar esses recursos para, assim, muitas vezes a reclamação que eu recebo é, não, Starboard é uma ferramenta para professor de matemática, professor de física, né, que usa formas, alguma coisa assim, que usa movimento. Gente, muito longe disso, ok? Os recursos aqui estão disponíveis para todos, tem como usar de qualquer forma. É sempre legal aqui, ó, como eu mencionei, deixar também as ferramentas que você gostaria de usar naquela atividade, né, disponíveis já para o aluno. Então o aluno pode vir aqui e escrever esse verbo modal, ele pode usar a borracha para apagar, né, tem o bom e velho arrastar aqui, que é a ferramenta selecionar, e a ferramenta de texto, que ele pode clicar na ferramenta de texto, ajustar, clicar em cima ali, né, do espaço e digitar.